Amigos, boa noite a todos. Boa noite. Da paz. E que Jesus nos abençoe agora e sempre. Conforme foi dito, nosso tema reflexivo desta noite é sobre a sublime ação. E o tema foi extraído do livro Libertação de Amor, do Espírito Joana de Ângeles, pelo médium Divaldo Franco. Dentro da sua série psicológica, esse Espírito tem nos brindado anualmente com mensagens voltadas para esta realidade que todos deveríamos tomar como sendo o motivo principal das nossas existências. Porque quando nós entendermos verdadeiramente o sentido da caridade, que é exatamente o lema, é o estandarte da mensagem dos Espíritos através da doutrina espírita, nós compreenderemos que todo aquele que quiser apressar os seus passos para adentrar ao reino de Deus, necessariamente deverá ter como princípio de vida a vivência ou a proposta trazida por Jesus, de que fora da caridade não há salvação. Pois quando ela nos traz a mensagem sublime ação, ela quer justamente nos levar à consciência e à reflexão quanto à importância dessa prática no nosso cotidiano, na nossa vida, para que nós possamos alavancar ou alargar a nossa visão em torno da vida, para que não fiquemos apenas circunscritos na matéria, no momento existencial e corporal no qual vivemos, mas que devemos aprender a nos amar uns aos outros a partir da compreensão de que o outro é igualmente meu irmão, filho de Deus, igualmente criado por Ele para atingir a mesma finalidade para a qual fomos todos criados, que é a perfeição. E que esse processo de iluminação, de transformação, não virá que não seja pelo apoio, pela contribuição de cada um de nós em favor de nós mesmos. E com isso engrandeceremos o momento atual no qual vivemos e a morada na qual Deus nos permitiu habitar para fazermos dela um planeta feliz. Daí, durante toda a sua peregrinação, durante toda a sua estadia na terra, Jesus trouxe como exemplo essa sublime ação. Tão impactante fora a sua mensagem de amor e de caridade, que fez com que muitos daqueles que lá estivessem se deixassem tocar, fossem sensibilizados para a mudança de si mesmo, para a renovação dos seus valores internos, a fim de que pudessem ser os continuadores da sua mensagem. Daí porque, com propriedade, é que nós deveríamos aprofundar a senda do conhecimento e da reflexão em torno desse lema, a caridade. Porque fora dela não haverá salvação. Porque fora dela não nos reconheceremos filhos de Deus. E dificilmente implantaremos entre nós a lei do amor, da justiça
e da caridade. Se ainda não somos uma sociedade feliz, é porque ainda nos falta esse sentido, porque ainda não conseguimos nos percebermos como tal. E vem então a terceira revelação, que é a doutrina espírita, para ampliar o entendimento e o sentido da nossa realidade espiritual como filhos de Deus. Por esta razão, que Allan Kardec, quando da estruturação do Livro dos Espíritos, que nos serve de norte, que nos serve de base para o entendimento da doutrina dos Espíritos, ele ter colocado, sob a inspiração dos Espíritos benfeitores, que o ajudaram na elaboração do livro, a colocar na terceira parte desse livro, que é constituído de 4 outros livros, as leis morais da vida. Porque sem o entendimento das leis morais de Deus, nós também não sobreviveremos como espíritos fadados a essa perfeição. E dentre essas 10 leis que os espíritos nos enviaram, nos mostraram, uma em particular toca de forma mais profunda e mais específica em torno dessa sublime ação, que poderíamos dizer que sem antes vivermos as anteriores, as 9, não conseguiremos atingir a 10ª lei, que é justamente esta de amor, de justiça e de caridade. Portanto, é um processo contínuo de despertamento da nossa realidade espiritual. É o motivo pelo qual nós estamos encarnados, para aprendermos a nos amar uns aos outros. Porque aquele que quiser ser reconhecido como servo de Deus, como trabalhadores da vinha do Senhor, terão que aprender a muito se amarem. E quando nós tratamos dessa sublime mensagem, veremos na mensagem que foi escrita pelo Espírito, nos damos conta que esse amor não é outro que não seja a santa caridade em movimento. E aí é interessante que quando Kardec vai tratar nesta 10ª lei a respeito de cada uma das partes que a compõem, o amor, a justiça e a caridade, ele traz uma questão que é extremamente significativa para nós compreendermos aquilo que hoje Joana de Ângeles vai tratar na citada mensagem Sublime Ação. É quando na questão 886, Kardec questiona aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme entendia Jesus. E nós vamos observar que por mais que nós tenhamos avançado nesse ponto de nos doarmos mutuamente, de nos confraternizarmos e nos ajudarmos uns aos outros, frente às nossas necessidades, às nossas limitações, por mais que tenhamos nos constituídos como irmãos, mas longe ainda nos encontramos certamente desse entendimento verdadeiro do sentido real da palavra caridade, desta sublime ação conforme entendia Jesus. Pois que toda a sua vida, toda a sua história é constituída desta realidade, da vivência do amor, da caridade para com seus irmãos, deixando para nós essa mensagem de transformação, de renovação, de fraternidade e, sobretudo,
de amor a Deus. Porque conforme vai nos dizer João o Evangelista, quando nós dizemos que amamos a Deus e não amamos o nosso próximo, nós somos mentirosos. Porque como pode alguém dizer que ama um ser que não conhece e não amar aquele que ele conhece? Porque a prática da caridade nos leva inevitavelmente a abrirmos o nosso coração para acolhermos aquele a quem o ajudamos. Daí porque muitas vezes é nesse momento de flagelos, de dores, de sofrimento pelo qual passa os indivíduos e as sociedades, é que nós nos sensibilizamos nessa atitude de fraternidade, de uma humanidade, para nos ajudarmos mutuamente. E a partir daí nós nos reconhecemos como irmãos. E com isso nós nos doamos verdadeiramente para além dos interesses materiais, para além dos interesses momentâneos, circunstanciais de um mundo ainda em provas e em expiações. Porque nós passamos a nos ver uns aos outros como Deus nos vê. E praticamos mais intensamente a lei do amor, através desses gestos, ainda que materializados na doação do enxoval, do alimento, da bebida e tudo quanto compõe muitas vezes essas ações, o amor de Deus. E nesta prática contínua, nós entendemos que para chegarmos ao Pai, obrigatoriamente teremos que passar pelo caminho de Jesus, nosso irmão. Pois ele disse que todo aquele que quisesse chegar ao Pai teria que ser pelos seus ensinamentos, pela sua mensagem, e toda ela estruturada, corporificada nesta lei de amor. Portanto, ao questionar Kardec aos espíritos a respeito de qual o sentido verdadeiro da palavra caridade ou sublinhação, como entendia Jesus, os espíritos prontamente assim responderam, deixando para nós a possibilidade de, quem sabe, um dia, quando nos desprendermos da materialidade, quando vencermos o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, possamos agir tal qual ele agira quando esteve conosco. E assim então os espíritos responderam. O verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme entendia Jesus, se baseava nesses três princípios. E desde já os convido a refletirem sobre se verdadeiramente nós praticamos a caridade como entendia Jesus. Prontamente eles disseram: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Eis aí o sentido verdadeiro da sublime ação proposta por Joana de Ângeles no seu livro Libertação pelo Amor. Porque somente o amor é capaz de nos libertarmos de nós mesmos, nos desprendermos do que é transitório e material, tal qual propôs Jesus à sua época, ao dizer àquele jovem rico que para segui-lo, para adentrar ao reino de Deus, seria necessário abandonar tudo que possuía de transitório e de material para segui-lo, pois que a partir
partir daquele instante, uma vez aceito um convite, haveria de viver experiências superiores, divinas, que até então, por mais enriquecido, materialmente falando, pelas posses conquistadas, não tinha ainda passado por esta sensação do verdadeiro sentido da vida. Eis aí um dos questionamentos que igualmente deveríamos nos fazer rotineiramente. Qual o sentido que eu estou dando à minha existência física atual? A essa experiência que poderá ser sublimada pela ação da caridade, se eu tiver um entendimento verdadeiro de como a entendia Jesus, o nosso modelo, o nosso guia, aquele que melhor nos serve de modelo, de perfeição. Conforme ainda a resposta à questão 625 do Livro dos Espíritos. É preciso que nós pensemos, que nós reflitamos, que nós nos permitamos sair de nós mesmos, dos nossos limites materiais, para compreender o sentido da vida, o motivo pelo qual aqui nos encontramos todos, nessa experiência corporal, transitória, não simplesmente para o acúmulo de bens, mas para a vivência dessa sublime ação que nós a chamamos de caridade. Benevolência para com todos. Será que temos? Indulgência para com as imperfeições alheias. Será que praticamos? Perdão das ofensas. É o chamado BIP, que deveríamos colocar aqui, do lado esquerdo do peito, onde está localizado o coração, para jamais nos apartarmos dele. Para poder, diante das circunstâncias da vida, diante das provas, nós entendermos que assim agiria Jesus frente àquela situação, conforme os Espíritos nos levam também a essa reflexão. Que diante das situações da vida, em que nós não encontramos a verdadeira solução, o caminho para a resolução, deveríamos nos perguntar, de quando em quando, e se fosse Jesus, como ele faria, como ele agiria, o que ele diria? Benevolência para com todos. Sermos benévolos, sermos misericordiosos, sermos indulgentes para com os erros dos nossos irmãos, porque se nós pedimos indulgência ao Pai, por que nós não podemos igualmente exercitá-lo para com as defecções dos nossos irmãos? Sermos benévolos é nos colocarmos naquela atitude de empatia, de solidariedade, de compreensão dos erros alheios. Porque na nossa esfera evolutiva, somente ele o é considerado como perfeito, qual o nosso Pai Celestial. E ele teve essa atitude sublime de caridade ao nos perdoar diante daquela ação infeliz quando colocamos na cruz. E do alto, em vendo o nosso estágio de consciência adormecida, em vendo a nossa inferioridade moral, ao invés de se magoar, de se revoltar, de lançar uma série de impropérios contra nós, ele eleva o pensamento ao Pai e em uma súplica
lhe pede: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. A sublime caridade, a sublime ação implica necessariamente nesta atitude comportamental, nesta ação mental, de nós nos revelarmos para o outro com aquilo que nós já temos de melhor, de divino, porque também ele dissera: vós sois deuses, podeis fazer tudo quanto eu fiz e muito mais. Brilhai a vossa luz. Somente em um gesto de verdadeira caridade é que nós conseguimos efetivamente brilhar a nossa luz. Mas ainda assim, não satisfeito com a resposta dos Espíritos à questão 886, mais adiante, quando ele vai tratar no capítulo 12, a respeito dos vícios, a respeito das virtudes, ele vai lançar na questão 918 o seguinte questionamento, mais precisamente a 893. Vejamos, qual é a mais meritória de todas as virtudes? No nosso entendimento, qual seria verdadeiramente a mais meritória de todas as virtudes? Porque o caminho que nós estamos fazendo não é outro que não seja de conquista das virtudes. Nós somos criados na simplicidade e na ignorância, mas a nossa destinação, a nossa fatalidade, o caminho que nós estamos atravessando através das sucessivas reencarnações, tem como objetivo atingirmos a perfeição. E nesta caminhada, degrau a degrau, nesse movimento de consciência em torno das leis de Deus, nós vamos ampliando a nossa realidade espiritual e vamos conquistando passo a passo essas virtudes. Porque no nosso início da caminhada, nós éramos apenas instintos. Mais avançados e corrompidos, nós passamos a ter sensações. Mais instruídos e purificados, mediante os avanços, os progressos, nós passamos a ter sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. No dizer de Lázaro, na sua mensagem, a lei de amor. Portanto, é preciso que nós façamos esse investimento. É preciso que nós nos doemos. É preciso que nós acreditemos nesta realidade. Porque seguir Jesus é uma proposta para viver os seus ensinos. Eu vim, disse ele, para que tenhas vida em abundância. Mas ao mesmo tempo ele nos levou a esta reflexão: de que adianta ganhar o mundo e perder a vida? Esta vida que nós estamos conquistando passo a passo. Portanto, ao pensarmos sobre as virtudes, são aqueles talentos que nós já conseguimos multiplicar de 1 para 2, de 2 para 4, de 4 para 8, e assim sucessivamente, tal qual ele põe na sua parábola dos talentos. É o progresso, é a evolução, é a dinâmica da vida.
sair daqui melhores do que quando nós a adentramos. Não pelo acúmulo de bens materiais, dos títulos, das honrarias, todas quimeras, fantasias, mas pelas conquistas da glória divina, dos bens imperecíveis, aqueles que os ladrões não roubam e as ferrugens não consomem. Pela identificação da nossa realidade essencial de espíritos. Quão difícil ainda é para nós vivermos a essência do Espírito. Talvez, se nós que nos dizemos espíritas, assim procedêssemos, sem precisarmos necessariamente dos outros segmentos religiosos, mas apenas e tão somente a prática desta benevolência, dessa indulgência, desse perdão entre nós, ditos espíritas, seguidores do espiritismo, da doutrina espírita, provavelmente já bastaria para sermos um mundo melhor, para elevarmos o padrão vibracional da Terra, de fazermos desse planeta um planeta feliz, porque nós revolucionaríamos a face das sociedades, porque o Espiritismo veio com esse móvel, com esse objetivo, a transformação moral dos indivíduos. E quanto mais moralizados e espiritualizados formos, mais igualmente, por extensão, assim será o planeta no qual habitamos. Porque dentro dessa lógica, desse princípio, as nossas atitudes, as nossas ações, comportamentos e pensamentos estarão diametralmente ligados a de Deus, sob a égide dos ensinos de Jesus. Quão nos distanciamos dessa realidade? Daí porque precisou a vinda dele, de Jesus, do Paracleto, mais tarde, que é o Espiritismo, para nos lembrar tudo quanto ele dissera. E ele falar apenas de uma coisa, do amor que ele deu, que transforma, que soergue, que ilumina, que faz com que nós nos vejamos como espíritos, como filhos de Deus. Daí a bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus e herdarão a terra. Essa terra constituída de almas abnegadas, de almas iluminadas, de espíritos felizes, seguidores da mensagem de Deus. Como ora vemos nesses dias, quando retratamos da canonização, da santificação da Santa Irmã Dulce dos Pobres, como sendo o exemplo mais próximo, mais pertinho de nós, do amor de Deus para com todos os seus filhos. Porque ela encarnou, tal qual outros tantos missionários, mas esta em particular, por fazer parte da nossa realidade mormente,
na sociedade atual. No sentido da verdadeira caridade, como entendia Jesus. Irmã Dulce talvez seja hoje aquela que melhor exemplifique a resposta dos Espíritos dada a Kardec quanto à questão do Livro dos Espíritos. A 886. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. E perdão das ofensas. Mas voltando a 893, quando Kardec questiona qual a mais meritória de todas as virtudes. Vejamos a resposta para aqueles que ainda não a conhecem. Eles disseram: todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indícios de progressos no caminho do bem. Seja ela qual for a virtude, já é uma demonstração de que demos um passo a mais na senda do caminho da evolução. Para esse grande encontro festivo, comemorativo, que faremos todos juntos um dia, no grande banquete preparado pelo Pai para todos nós. Está lá pronto, nos aguardando. E de quando em quando o Senhor, o Pai, pede aos seus servos, os seus eleitos, que saiam pelas ruas, pelo caminho, e tragam todos aqueles que encontrarem. Porque o banquete está preparado. O convite fora feito, mas quantos de nós, por não entendermos a sublimidade da ação do bem, da caridade, negamos o convite de estarmos sentados ao lado direito do Pai, de estarmos na grande festa com o divino amigo Jesus, tal como ocorrera à época na casa das irmãs de Lázaro, Marta e Maria. Pois que a primeira estava sobrecarregada de muitas coisas. Maria ali estava postada aos pés do divino amigo que adentrara a sua casa para lhe falar-lhes do amor de Deus. Ela então, inquieta, como muitos de nós nos dias de hoje, pede a Jesus que mandasse Maria lhe ajudar. E prontamente Jesus lhe diz: Marta, Marta, preocupa-te com muitas coisas, mas apenas uma, dentre essas muitas e milhares de coisas que nos afadigamos diuturnamente, apenas uma lhe basta. Essas preocupações que nos tiram o sentido da vida, que nos distanciam do nosso objetivo encarnatório, que não nos permite nos vermos como irmãos. Uma apenas nos basta. E esta não cabia a ele tirar dela, porque ela entendera o sentido da sua presença naquela casa. O divino amigo, o divino amor de Deus ali estava aos seus pés. E ela, Marta, representando as inquietações do mundo moderno, contemporâneo, estava sobrecarregada de muitas coisas. Jesus não estava preocupado com aquelas ações.
louváveis, dignas, mas não tinha o sentido maior, que era a sua presença, e da sua mensagem, que era o amor. É o que vem acontecendo com a maioria daqueles que se dizem religiosos, seguidores de Jesus. O olhar está muito mais para César, para as portas largas da vida, do que para Deus, a porta estreita da vida. É verdade. E em particular nós, espíritas, porque temos o conhecimento da verdade, que é esta, a vivência da sublime ação, a caridade. Mas nós preferimos deixar para depois, a deixamos de lado porque o tempo é curto, porque nós temos muitos afazeres, precisamos pagar contas, precisamos satisfazer as nossas necessidades primárias e nos lançamos ao trabalho de uma forma fadigada, de uma forma intensa, e não temos tempo para repousar a cabeça, tempo para entrarmos no nosso quarto e fecharmos a nossa porta e em silêncio falar com Deus. E eu pergunto aos senhores e senhoras aqui presentes: quando foi a última vez que nós tivemos essa prática de entrarmos no nosso quarto, onde está lá o bip, fecharam a nossa porta interna, para não nos preocuparmos com as coisas externas do mundo aí fora, e em silêncio abrirmos a nossa acústica mental, psíquica, para falar com Deus e ouvi-lo, para colocar para fora nesse diálogo íntimo e falarmos do nosso amor para com Ele. Porque ainda hoje, quando assim tentamos fazer essa prática, é para pedir, é para justificar, é para implorar, na condição de desespero, de dor, de aflição, de doença pelas enfermidades do mundo. Mas não nos recolhemos a ponto de agradecer. Qual foi a última vez que você agradeceu a Deus pela vida, pelas suas conquistas, pelas suas realizações, mas igualmente pelas suas mudanças internas? Qual foi a última vez que a gente entrou nesse quarto para louvá-lo e reconhecer a sua grandeza, a natureza, para com todos os seus filhos? Nunca nos pediu nada ou exigiu, mas sempre por uma atitude de amor, Ele nos deu, como sendo a expressão verdadeira do seu amor para com seus filhos. Quando foi a última vez que fizemos isso? Qual seria então a verdadeira virtude, a mais meritória de todas as que nós conhecemos? Então, disse ou disseram os Espíritos: todas em si têm o seu mérito, porque todas elas já são uma demonstração de progresso para o caminho do bem. A virtude, anotem, sempre que a resistência voluntária
ao arrastamento das más tendências. Quem aqui pratica a virtude todas as vezes em que há resistência voluntária ao arrastamento das más paixões? Paixões essas que nos prendem ao mundo como o nosso de primitividade, ao mundo como o nosso de dor, de sofrimento, de angústias, de aflições. Ele o reconheceu que no mundo haveria aflições, haveria escândalos, pois que eles ainda eram necessários, pela nossa ignorância, pelo nosso estágio evolutivo, pelo nosso distanciamento às leis de Deus e às suas vivências. Há sempre virtude quando existe conscientemente a resistência voluntária ao arrastamento das más paixões que nos puxam para baixo, nos denigre enquanto humanidade, nos permitindo nascer, morrer, renascer sem o devido progresso. E eles arrematam a resposta ainda dizendo: mas a sublime virtude ou a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. E está lá em um dos capítulos do Evangelho. Podemos nos reportar a essa passagem crística: fazei com a mão direita sem que a esquerda saiba. Ao praticares a caridade, tomai cuidado para que ela não seja vista, para que ela não seja denunciada, porque perde-se o seu valor. Sem ocultas intenções. Quantos são aqueles que são praticantes da caridade, da doação do pão, do café, do enxoval, da fralda, do pagamento do dízimo, mas que aos olhos de Deus não tem essa sublime ação? E ele vai nos apresentar a parábola daquela mulher do vintém. Quando Jesus, junto com seus discípulos diante daquela igreja, ao ver a fila, ele então diz: observa aquela mulher que ali está entre aqueles outros. Dentre todos aqueles que fizeram as suas oferendas no gasofilácio, aquela mulher foi a que mais agradou a Deus. E os discípulos não entenderam, porque aquela mulher dera apenas uma moeda. Os outros deram pacotes de moedas, e ainda por cima de ouro. E Jesus então replica: porque todos deram do que tinha de excesso. Todos deram para salvar-se muito da morte, para apresentar àqueles que ali estavam uma pseudo-superioridade, como se aqueles fossem os eleitos do Senhor. Hoje, trazendo para a nossa realidade, assemelha-se aos espíritas que estão atrás dos aplausos, do reconhecimento da multidão que os seguem, que estão nas conquistas efêmeras das situações passageiras que o mundo oferece.
aquela mulher dera do que não tinha, em cumprimento do amor a Deus, e não simplesmente da prática da ação. Portanto, é preciso que nós pensemos, alarguemos a visão que a doutrina espírita nos traz em torno do verdadeiro sentido da caridade, essa sublime ação. E concluindo, ele ainda diz: a mais meritória de todas as virtudes é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. Eis aí o que seria, no dizer de Joana de Ângeles, a sublime ação. É a atitude que nós temos verdadeiramente da caridade uns para com os outros. E concluindo o nosso encontro da noite, contemplando a mensagem 17, sublime ação, do livro Libertação por Amor, vamos trabalhar aqui rapidamente alguns tópicos, para a gente sair daqui motivados e envolvidos nessa psicosfera do sentido real de fazer o bem. Ela começa dizendo assim: sublime ação é sempre a da caridade. Por tudo quanto nós já vimos e já falamos, a sublime ação é sempre a da verdadeira caridade. Toda e qualquer atividade que promove e dignifica a criatura humana é valiosa contribuição em favor do progresso da sociedade. E aí nós podemos igualmente parar para refletir sobre essa questão. Qual tem sido a verdadeira atividade que dignifica, que promove e que contribui em favor do progresso da sociedade feito por mim mesmo? Nós estamos vivendo por esses dias esse problema do óleo, do petróleo, que vem tomando as praias do litoral nordestino. E nós temos visto esta atitude que dignifica o progresso das sociedades, quando vemos que voluntariamente e sem segundas intenções, movimentos sociais, indivíduos se unem sem nenhuma causa partidária, política, de interesse pecuniário, para tentar amenizar o estrago, o desastre ecológico que vem acontecendo e que as autoridades governamentais pouco têm dado a atenção. São gestos de caridade, sublime ação, que aos olhos de Deus valem muito mais do que aquele que deposita mensalmente no gasofilácio das suas igrejas as suas doações, em uma tentativa de serem salvos, de não irem para os umbrais da vida depois da morte, para terem a oportunidade de se encontrarem com os espíritos bons do outro lado da vida. Percebem? São das pequenas coisas que a gente entende o sentido da sublime ação. Mas concluindo, porque vou avançar o suficiente para finalizar, ela ainda vai dizer assim: é o alento que sustenta o ideal de edificar o bem com desinteresse pessoal, quando medram o egoísmo e a insensatez. A caridade é como uma peregrina luz que necessita de combustível, a fim de que,
continue brilhando, derramando claridades em derredor. E já no finalzinho da mensagem, ela diz o seguinte, e nós concluímos com esta fala: a caridade jamais se detém privilegiando uns em detrimento de outros, elegendo aqueles que compartilham da mesma grei ou do mesmo grupo, antes alcançando os opositores, os adversários, aos quais trata com dignidade e sem diferença alguma em relação ao partido a que pertencem, aos interesses que cultivam, às crenças que professam. Por isso é ação sublime. Esse parágrafo lembra-nos a parábola do bom samaritano, que está lá no capítulo 17 do Evangelho, em que aquele homem que descia de Jerusalém para Jericó, na simbologia de sair dos céus para as regiões inferiores, encontrou no caminho um homem caído, e ao invés de passar a largo, despercebido daquela cena, uma vez que 3 outros ali também passaram e viram o homem no chão, aquele homem dito sem valor para a sociedade de então, teve o cuidado de parar, em um gesto de desinteresse pessoal, de cuidar daquele homem das suas feridas, colocando-o no seu animal e levando-o a uma estalagem. E em uma atitude sublime de ação, de amor e de caridade, pagou antecipadamente os cuidados que aquele estaleiro teria para com ele. E ainda lhe disse: se dispensares mais do que foi pago, quando no meu retorno lhe restituirei o que é devido. Quem de nós, e aponto para mim também, quem de nós assim faria diante da cena? O que a gente tem feito hoje? A gente tira uma selfie, a gente grava, a gente faz um vídeo e posta nas redes para ganhar curtição. É o samaritano equivocado dos nossos dias. Ao invés de socorrer aquele que está na rua, no chão, na queda, a gente fotografa para postar e, quem sabe, ganhar novos seguidores. E depois queremos ser os eleitos do Senhor. Precisamos reviver a mensagem do samaritano, da parábola do homem de bem de Jesus. Concluindo, a sublime ação da caridade altera o comportamento do beneficiado, tornando-se-lhe companheira afável, permanecendo com vitalidade do amor que sempre nutre. E ela conclui: as ações de benemerência e de solidariedade revelam, anotem isso, se nada do que aqui até então dissemos, anotem isso como ponto final do encontro da noite. As ações de benemerência e de solidariedade revelam o nível de progresso moral do indivíduo e de um povo, avançando para a elevada expressão de caridade, conforme Jesus a pregou e a viveu em todos os momentos, antes e depois da sua morte. Portanto, eis aí, companheiros, o roteiro proposto pelos Espíritos através da doutrina espírita, para que nós possamos mais rapidamente adentrarmos ao reino de Deus. Por fim, quero vos apresentar o nosso canal no YouTube, fazendo como temos feito a nossa propaganda para aumentarmos a oportunidade daqueles que queiram conhecer um pouco mais da doutrina espírita. Nós estamos divulgando o canal
Roteiro Espírita no YouTube, que nós estamos administrando, postando esta palestra e outras mais que temos colocado lá, e convidando a vocês a conhecerem e se agradarem, faz a inscrição para receberem em casa as notificações das palestras que nós estamos colocando lá, as nossas e dos nossos companheiros do Movimento Espírita. Se alguém ao término tiver interesse desse panfletozinho, me procura e eu tenho alguns aqui, eu posso dar a vocês. No mais, muita paz, muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade com Jesus no coração.